E aí, pessoal, tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Tudo tranquilo? Estamos aí entrando ao vivo, hoje, terça-feira. Tá? É um prazer a gente poder estar aqui junto com vocês, com o propósito da gente justamente tentar melhorar de forma exponencial o nosso conteúdo, nossa bagagem teórica, tá? Para que a gente possa fazer aí provas de vestibular de uma forma geral, em especial o Enem, que é uma prova que nos dá a oportunidade de a gente colocar a nossa nota para várias universidades federais, estaduais em alguns estados, tá bom? Primeiramente, quero me apresentar, eu sou o professor David Herman, para mim é uma honra fazer parte desse projeto esse que é vitorioso, porque a gente tem pessoas que são sonhadoras e tem um propósito de simplesmente alcançar seus objetivos. Tá? Vocês estão tendo grandes aulas, grandes encontros com grandes profissionais que estão aqui, com certeza, alimentando vocês aí com uma série de conteúdos, tá? Eu estou aqui no chat, tô com dois computadores. Um dos computadores aqui está aqui me dizendo mais ou menos as pessoas que estão conectadas ao vivo. A gente tem aqui, não sei se é o Jonatas Ribeiro, Raíssa, o Nunes, Juliana, Lucas. Só vendo aqui o poder da interação da internet. Se vocês não tiverem me ouvido bem, vocês falem aí, por gentileza. Tá? Então, show de bola. Temos aqui uma certa quantidade de pessoas ao vivo nesse momento. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. A gente tem a Francinete, França, tem a Mariane. Vocês estão falando de onde, pessoal? De Fortaleza, de outro estado? Né? Vocês estão oriundos de que instituição também? Acho que é importante a gente ter esse feedback. Aí tem o Cauã também que está chegando aí. Né? Acho que vocês estão aí. Fortaleza, Cauã é de Fortaleza. São Luís do Maranhão, gente aqui de São Maracanaú, Massaicó. É muito bacana a gente ver essa interação. Tá? Morada Nova, Piauí. Que bacana, pessoal, que bacana, que legal. Saber que esse projeto Farias Brito, do Ceará, a Mariane aqui deve ser do colégio, ou é do bairro, deve ser o bairro Farias Brito, da Bahia, Rosinalda de Calcaia, meu amigo, que alcance, viu? Que bacana, que bacana. Show de bola. Perguntando aqui para vocês que estão ao vivo agora, a gente vai ter um tempinho aqui para poder a gente falar de física, né? Eu sou David Herman, professor de física, né? Sou físico de formação, sou matemático de formação, engenheiro civil, engenheiro eletricista. Estou terminando minha 5ª graduação em engenharia, já tenho algumas especializações, mestrado. Agora não está pelo doutorado também. Caramba, Paraná. Que legal. Até para poder me apresentar um pouquinho, tá? Eu já estou na instituição do Instituto Federal há 10 anos. Tá? Já faço parte dessa casa do IF há 10 anos e a gente está aqui com o propósito de simplesmente atingir os objetivos de vocês. Tá? Só a última pergunta antes da gente começar. Certo? Quem aí acha que física é a melhor matéria do Enem? Tá? Se manifeste. Quem acha que física é a melhor matéria? Você pode dizer, eu acho. Melhor de todas, tá? É muito difícil alguém responder essa pergunta. Se manifesta. Olha aí, rapaz, o Cauã, eu falei muito difícil, o rapaz aqui se manifestou. Lucas, beleza, bacana. Lucas e Cauã, vocês, eu acho que não. Eu tenho a certeza. Física é incrível. Mas é difícil. Bacana aí o Henrique comentando. É aquele negócio. A teoria da relatividade fala que tudo é relativo, né? Então, até a dificuldade é relativa. Depende daquilo que você realmente vai ter em mente. Deixa eu compartilhar aqui uma coisa que eu nunca compartilhei nas minhas aulas online com vocês. Pessoal, eu como professor de física, eu nem sempre fui amante da física, tá? Eu, quando estava no primeiro ano do ensino médio, pessoal, lá no meu ensino médio, eu fiquei de recuperação em física. Quando eu estava no meu 2º ano do ensino médio, pessoal, eu também fiquei de recuperação em física. E eu só consegui passar no meu 3º ano com a força de alguns amigos e tal.
Mas, assim, é incrível como, às vezes, eu paro para pensar que física eu achava difícil, mas, tecnicamente, eu achava algo que era curioso. Eu achava que era algo que eu poderia aprender e admirava quem sabia física, né? E, depois de um certo tempo, eu consegui fazer um curso de física, uma graduação. Foi a primeira graduação que eu terminei, foi a de física. Aí depois veio mestrado em física também, fiz um mestrado. Concursos públicos, eu consegui passar em 5 concursos públicos na área da física. E, pessoal, um cara que tinha ficado simplesmente de recuperação em física no primeiro ano e no segundo ano, eu acho que tudo que ele tinha era simplesmente, talvez, a certeza que física não ia ser a fonte de renda da vida dele. E eu quero te dizer uma coisa, tem coisas que parecem que hoje são impossíveis, mas na verdade elas podem se tornar melhores. Tá? Elas podem se tornar bem melhores. E eu quero te dizer uma coisa, na verdade a física ela fez isso comigo. Tá? Então ela conseguiu realmente, hoje eu posso dizer que a física ela paga minhas contas. Tá? Então, porque toda a minha renda vem aqui oriundo, né, do IFCE, então, consequentemente, a gente tem essa situação que hoje a física me sustenta. Algo que eu tinha muita dificuldade, então hoje eu consigo colher os frutos também daquilo que eu plantei. Lembrando que não foi um processo fácil. Assim como todo processo de academia às vezes é doloroso, né, não deixou de ser o estudar física para mim. Sempre foi muito difícil, muito complicado, mas cheguei onde cheguei com muita luta, com a bênção de Deus também. Eu tenho que reconhecer isso, que se não fosse ele, nada teria dado certo aqui ao longo dessa caminhada. E vamos lá. Vamos aqui fazer com que vocês cheguem nos projetos de vocês, tá certo? Pessoal, a gente começa, tá? Falando hoje, a gente tem aqui, aumentando aqui a quantidade de pessoas ao vivo, tá? E para mim é uma honra realmente fazer parte. Mas vamos lá, a gente vai estar iniciando nossa aula de física hoje com um conteúdo tecnicamente fantástico, muito importante, até porque ele tem um grande leque de aplicação no nosso cotidiano. Né? Eu cheguei uma vez no oftalmologista, ele me perguntou qual era a equação dos fabricantes de lentes, porque, na verdade, ele nem lembrava que essa equação, né, não estava mais na cabeça dele, ele não lembrava mais. E a gente vai estar tratando aqui, pessoal, na aula de hoje, do fundamento da ótica geométrica, tá? Da ótica geométrica. E esse assunto, ele trata justamente tudo que está vinculado com a luz, poder de visão, né, as cores dos objetos, a formação de eclipses, né? Então, se a gente for ver, a ótica geométrica, ela tem uma manifestação gigantesca, assunto realmente muito, muito, muito gostoso de se estudar, algo que normalmente não atrapalha a vida das pessoas, mas é um assunto que a gente tem que ter cuidado com algumas nuances, né? Porque quer queira ou quer não, tem alguns detalhes que podem ser importantes, tá bom? Vamos dar início aí com a ótica geométrica, tá? A gente tem aí um determinado relógio, tá? E esse relógiozinho aí, ele está apresentando uma cor muito bacana, o azul, né? Na sua tela aí, na sua parte frontal, né? E a pergunta que a gente tem que se fazer, quando a gente observa qualquer cor dos objetos, seja verde, azul, amarelo, tá? O porquê das cores e a existência dos objetos. E, primeiro, por que a gente enxerga as cores? Né? A gente sabe que a luz é nada mais, nada menos do que uma onda eletromagnética. A onda eletromagnética, pessoal, é uma onda formada por campos elétricos fundidos, ou seja, unidos com campos o quê? Magnéticos. A união, a fusão do campo elétrico com o campo magnético forma o que a gente chama de onda eletromagnética. E essa onda eletromagnética, ela tem uma finalidade, que é simplesmente a luz, ela tem um poder de justamente iluminar os ambientes. A gente sabe que as radiações, elas têm uma determinada frequência, só que o ser humano, ele só consegue enxergar entre 4 vezes 10 elevado a 14 Hz até 7,5 vezes 10 elevado a 14 Hz. Então, essa é a faixa de frequência visível pelo ser humano. E essa faixa de frequência visível, pessoal, ela simplesmente se dá do espectro vermelho até o espectro o quê? Violeta.
Então, o ser humano ele consegue enxergar do vermelho até o violeta porque essas cores estão dentro da faixa de frequência visível pelo ser humano, tá bom? E aí, tecnicamente, a gente tem que, para poder visualizar objetos, a gente precisa receber radiações que têm essa faixa de frequência. Lembrando que radiações que têm uma frequência abaixo de 4 vezes 10 elevado a 14 Hz são radiações consideradas o quê? Infravermelhas, que está abaixo do vermelho. O que vem depois do violeta já são aquelas radiações nocivas que são consideradas ultravioleta. A gente tem que ter cuidado ao ter essa exposição. Então, o assunto de ótica ele também está vinculado com o quê? Com ondas, tá? Que também é um dos assuntos muito fortes nas provas dos vestibulares e em especial do Enem. Tá? Lembrando que toda luz é nada mais nada menos do que uma onda o quê? Eletromagnética e ela é do tipo o quê? Tipo transversal, tipo transversal. Tá? Então, a luz é uma onda eletromagnética transversal e lembrando que ondas transversais, elas podem sofrer o quê? Polarização. Ondas podem ser polarizadas, tá certo? Então, a gente começa aí a vir a pergunta, por que esse relógio é azul, à frente desse relógio é azul? Então, por conta disso, tá? A gente, tecnicamente, vai entrar aí com as informações necessárias para o processo. Deixa eu ver se eu consigo ter o cursorzinho aqui. Deixa eu ver o mousezinho que está aparecendo. Pronto. Eu acredito que o mouse... Não sei se o mouse aparece para eles aqui. Aparece? O pessoal está me dizendo aqui que o mouse aparece para vocês. Perfeito. Tá? Então, luz é uma forma de energia radiante capaz de sensibilizar os nossos órgãos visuais. Lembrando que no fundo do olho nós temos as células responsáveis pela visualização, que são as células fotorreceptoras, chamadas de cones e bastonetes, estudados lá na biologia. Tá? Os cones são as células responsáveis pelo colorido e os bastonetes são responsáveis pela formação do preto, do cinza, do acinzentado, né? Então, são os cones e bastonetes, certo? A gente tem que a luz, ela possui o quê? Uma determinada velocidade. Opa, passei sem querer. A velocidade dela é essa daí, 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Pessoal, 300 mil quilômetros por segundo. Isso implica dizer que a luz, pessoal, ela dá aproximadamente 7 voltas e meia ao redor da Terra em apenas um único segundo. Então, é uma convicção que a gente tem, que é bacana a gente entender. Em apenas um segundo, a luz, qualquer raio de luz, qualquer feixe de luz, conseguiria dar 7 voltas e meia ao redor da Terra, tá? Anos-luz, pessoal, é uma unidade de medida de quê? A gente fala ano e luz. Ano lembra tempo, mas na verdade ano-luz, pessoal, é uma composição de justamente uma unidade de distância. É isso que equivale ao quê? A distância que a luz percorre é exatamente o quê? Um ano. Aí você para pensar, só para você ter ideia do tamanho dessa distância. Poxa, se a luz dá uma volta, dá 7 voltas e meia em torno da Terra em apenas um único segundo, imagina o espaço que ela andaria, pessoal, em tecnicamente um ano. Então, esse espaço que a luz anda em um ano, pessoal, é equivalente ao que a gente chama de quê? De 1 anos-luz. Tá? Por sinal, a gente tem até aqui a representação, ó. 1 anos-luz é a distância percorrida pela luz no vácuo, tá, pessoal? E lembrando que é no vácuo, porque se a gente mudar de meio, a luz vai mudar o quê? A velocidade. Quando a luz muda de velocidade, já fazendo uma classificação, a gente tem um negocinho chamado de quê? De refração. Refração é nada mais, nada menos do que não o desvio da luz, mas tecnicamente é a mudança da velocidade de uma onda ao mudar de meio. Então, normalmente, quando as ondas mudam de meio, elas estão mudando de velocidade. E isso acontece em refração. E, normalmente, as refrações estão associadas com desvios. Mas existem situações, que a gente vai ver depois, que simplesmente eu posso ter uma refração e não ter o quê, galera? O desvio, tá certo? Então, aqui a gente tem, pessoal, o tamanho de 1 anos-luz. É 9,5 vezes 10 elevado a 15, o quê, galera? Metros. Então, a gente tem dentro dessa situação o cálculo, tá? O cálculo do espaço que a luz anda em um ano vai dar aproximadamente esse númerozinho aí, tá? Tá aproximado, mas é bem próximo disso. Perfeito. Próximo slide. Raio de luz. É uma representação gráfica da direção e o sentido da propagação da luz. Um raio de luz é nada mais nada menos algo que é uma representação.
tá? Às vezes as pessoas me perguntam por que raio, tá? Eu estou aqui com o laserzinho aqui da caneta. Por exemplo, quando a gente fala de raio de bicicleta, né, quando a gente fala raio, o conceito raio, tá? Ele vem geralmente dos círculos e tecnicamente ele está associado com o quê? Ele está associado com o raio da bicicleta. Existe aquela estrutura metálica, né, que existe nas motos também, que são estruturas metálicas que sustentam o aro, tá? Os raios são essas setinhas que eu fiz aqui. E, tecnicamente, a gente costuma chamar isso de aro, né? de raio. Mas por que o nome é raio? E se você for pegar um raio, uma fonte de luz pontiforme, fonte de luz, tá produzindo luz, uma lâmpadazinha pequena, a gente pode considerar que simplesmente ela, ao ser acionada, ela vai emitir, pessoal, simplesmente o quê? Radiação para todos os lados. E, tecnicamente, pessoal, ao produzir, claro que eu estou fazendo aqui devagar, mas essa produção de radiação aqui, essa iluminação, ela é o quê? Ela é instantânea para todos os lados. E aqui a gente tem um conceito de raio, tá? Porque isso aqui, ele cresce como se fosse uma esfera. Tridimensionalmente falando, ele cresce como se fosse uma esfera. E isso aqui representa o quê, pessoal? Um círculo ou uma esfera. Consequentemente, toda esfera tem um raio. Por isso que, tecnicamente, a gente pode chamar esse conceito de quê? De raio de luz. Certo? Então, o raio de luz ele nasce justamente desse crescimento, dessa propagação da luz para todos os lados, dando a certeza que a gente está tendo ali um círculo ou uma esfera luminosa. Tá certo? Então, isso é importante a gente entender. Próximo slide traz aí com relação a feixes. Professor, o que é um feixe de luz? O que é que significa dizer feixe de luz? O que é um feixe de luz? É um conceito muito simples. Feixe está relacionado com um conjunto de raios de luz. Tá? Então, quando você tem um conjunto de raios, você tem o que, galera? Um feixe. Essa classificação dos feixes, elas podem ser o quê? Elas podem ser convergentes, divergentes ou paralelos. Tá? Então, os feixes de luz, eles podem ser convergentes, podem ser divergentes e podem ser paralelos. Tá? Inclusive, pessoal, essas palavras convergência e divergência, elas são palavras que são importantes para a física. Divergência, pessoal, lembra separação. Por exemplo, o que é uma lente divergente? Tá? O que é uma lente divergente? Então, se eu quiser fazer aqui apenas uma pequena recapitulação, tá? No que é uma lente divergente, é uma lente de borda grossa, a gente vai ver isso depois, mais à frente, mas são lentes que têm a capacidade de quê? De promover a separação da luz. Então, quando pessoas estão andando de forma divergente, elas estão o quê? Com os seus objetivos, cada um para um lado. Tá? Então, normalmente, algumas pessoas que têm projetos juntos precisam andar em conjunto, alinhados, então precisam ir de forma convergente. E paralelo, todo mundo sabe qual é o conceito. Mas não esqueça, feixe de luz é apenas o que, galera? Um conjunto de raios de luz. Perfeito. Aqui a gente tem as fontes de luz. Ela é a fonte de luz primária. A gente sabe que a fonte de luz primária são as fontes que têm o quê? Luz própria. Tá bom? Então, a gente tem aqui, tecnicamente, o quê? A gente tem o Sol, é uma fonte de luz primária, a gente tem os vagalumes, a gente tem uma lâmpada aí acesa, tá? A lâmpada acesa é uma fonte de luz primária, mas uma lâmpada apagada num ambiente escuro, tecnicamente, você não consegue visualizá-la. Lembrando que a escuridão, tá? Existem dois conceitos importantes, sombra e penumbra, tá? Na física. Detalhe, o que é sombra? Sombra é a ausência de luz. A definição de sombra chama-se ausência de luz. E a definição de penumbra, pessoal, chama-se o quê? Chama-se iluminação parcial. Para quem não sabe, penumbra é iluminação parcial. Então, às vezes, quando você deita no seu quarto lá, que você apaga as luzes, você consegue ter algumas visualizações, porque está entrando algum tipo de iluminação naquele ambiente. Quando você não enxerga nada, absolutamente nada, você está na escuridão total. Mas você visualizando, pode ter certeza, porque aquele ambiente ainda está sendo pouco iluminado. Então, muita penumbra está justamente tomando de conta desse tipo de ambiente. Tá? Fonte de luz, pessoal, secundária, não possui luz própria. Tá? A Lua é um exemplo disso. A Lua a gente sabe que é o nosso satélite, mas ela não tem luz própria. Na verdade, ela se manifesta de que forma? Se manifesta justamente refletindo a luz o quê? Solar. Assim como a maioria desses objetos. Por exemplo, essa garrafa aqui, ela tem uma tampa, essa tampa é azul. Tá? Ela simplesmente, você está visualizando ela nesse momento,
Simplesmente pelo fato da luz que está chegando nela, ela está tendo a capacidade de promover o que? A reflexão de parte dessa luz. Aqui está chegando a luz branca e daqui a pouco, e ela reflete, a parte dessa radiação que chega nela. Porque lembrando que luz é uma forma de onda, de radiação, tá certo? Existem radiações nocivas e não nocivas, tá? Então, a Lua é uma fonte de luz primária. Uma lâmpada aí está acesa, mas é para ser apagada, tá? Uma outra lâmpada apagada representa uma fonte de luz, o que, galera? Secundária, certo? São aquelas, aí estou lendo aqui a definição, são aquelas que se tornam visíveis à presença de luz. Elas simplesmente recebem a luz e a refletem, certo? Show de bola. Repetindo o conceito de sombra, ausência de luz. Show de bola. Já tem gente aí, mentes brilhantes aí participando. Faz um arroba desse daí, vou te dizer. O cara já dá aula de física. Viu? Então, sombra é tecnicamente ausência de luz e penumbra representa iluminação parcial. Show de bola. Ambiente pouco iluminado, né? Então, tem uma iluminação parcial. Então, é isso aí. Os meios ópticos, tá? Falando dos meios ópticos. Pessoal, tem hora que eu fico muito focado aqui, tá? De vez em quando eu volto para esse computador aqui, que está aqui do meu lado. Eu estou com o computador aqui do lado também. Aqui ele está me mostrando os slides, aqui ele está me mostrando as perguntas de vocês. Tá? E de vez em quando eu vou ficar vendo aqui. Mas obrigado pela participação aí, mentes brilhantes. Esse cara é bom, viu? Então vamos lá, os meios ópticos. Os meios ópticos são o transparente, translúcido e opaco. Professor, o que é um meio transparente? O meio transparente é aquele meio que permite a passagem total da luz que chega nele. A luz que chega nele, tecnicamente, passa todinha para o outro lado. Normalmente são meios transparentes vidros que não estão, como é que se diz, arranhados, nem jateados. A gente tem meios translúcidos, são aqueles meios que simplesmente deixam a luz passar, mas não na sua totalidade. A gente tem meios que tecnicamente vão estar, a luz vai estar passando, mas ela não passa na totalidade, ou quando passa, ela sofre pequenos desvios, gerando às vezes uma distorçãozinha da imagem. Isso acontece, por exemplo, quando você pega uma sacola de supermercado, por exemplo, ali branquinha, que quando você colocar na frente de algum objeto, vai acontecer o quê? A gente vai ter que, você vai conseguir ver o outro lado, mas não 100%. Essa garrafa aqui, pessoal, também, novamente, colocando meus dedos aqui atrás da garrafa, tá? Vocês estão vendo esses meus dedos com certeza, mas não com tanta nitidez, tá? Então, a falta da nitidez significa dizer que a luz passa, mas ela sofre alguns desvios, gerando uma formação de uma imagem um pouquinho mais complicada, tá? E aí, mas a luz passa pelo meio translúcido. E o meio opaco é aquele que não deixa a luz passar. Tá? Então, objetos sólidos tal, não deixam a luz passar. Essa garrafa aqui está na frente de vocês. Eu agora vou colocar aqui na frente do computador. Essa tela do computador é o meio opaco e não deixando a luz, o que, pessoal, passar. E aí você não consegue mais visualizar o objeto. Certo? Então, acredito que não tenha dúvida. Show de bola. Princípios da óptica geométrica. A óptica geométrica, ela é regida por 3 princípios. Princípios básicos e fundamentais. O primeiro princípio básico é o quê? Que a luz se propaga tecnicamente em linha reta. Tá, pessoal? É esse princípio que garante tecnicamente a formação de sombras de alguns corpos quando estão sendo o quê? Iluminados. Lembrando, pessoal, que aqui a gente não está mexendo com teoria da relatividade. Quando a gente coloca lá na relatividade, a física da relatividade, a física lá do Albert Einstein, a gente está falando justamente de uma física que pode sim a luz fazer curvas, mas na física clássica, que é o que a gente está estudando, não na física moderna, a luz ela sempre vai caminhar, pessoal, o quê? Em linha reta, tá certo? Então, nós estamos estudando ótica geométrica, um assunto da física estudado há muito tempo atrás, antes de Newton, tá? Antes da parte moderna, da quântica e tal. Então, a gente chama essa física de física clássica, tá? Cinemática é uma física clássica, gravitação, eletricidade, tá? Então, tudo que a gente está estudando aqui é física clássica. Show de bola. Então, o primeiro princípio que você tem que saber que ele existe é que a luz obrigatoriamente se propaga o quê, pessoal? Em linha reta, tá? Então, consequentemente, a gente tem o processo de formação de sombra. E lembrando, sombra é ausência de quê? Ausência de luz, tá?
nesse caso aí, nós temos sombra e penumbra. Ó. Se você for observar aqui, pegar a caneta aqui, pegar a caneta bem aqui, você está vendo que bem aqui, ó, aqui é a região mais escura do rapaz e tem uma regiãozinha aqui mais clara, ó. Uma região mais clara. Essa região mais clara, mas também está escura, tá? É tecnicamente a penumbra. E a região que é totalmente iluminada, tá? Que, sei lá, que pode ser esses arredores aqui, ó. Essas regiões aqui, tecnicamente, elas estão totalmente claras, então são regiões iluminadas, certo? Então, tecnicamente, a gente tem a sombra, a penumbra e as regiões iluminadas. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, depois a gente vai falar de espelhos, tá? Todo espelho tem o poder, tá, pessoal, de construir, tá, uma imagem. Alguém sabe a definição da imagem? Cara, eu sou um cara que eu gosto muito de definição. Tô abrindo um chat aí, tá? Alguém sabe a definição de imagem? O que é que significa imagem? Tem tanta coisa que às vezes a gente estuda e ficaria mais fácil se você soubesse o real conceito, né? Mas para quem não sabe, pessoal, até porque o chat aqui ninguém está falando nada, pelo menos ainda. Pessoal, imagem é nada mais nada menos do que a cópia do objeto. Tá? Então, o conceito de imagem está vinculado com a cópia de alguma coisa. Então, a cópia de um objeto. Quando você se vê no espelho, a sua imagem no espelho, aquele espelho está fazendo uma cópia de você. Então, o conceito de imagem, pessoal, para você que não sabe, é algo que está vinculado com cópia de um objeto. Certo? Pessoal, o princípio da propagação retilínea, que é o primeiro princípio, tá, nos garante esse processo de semelhança de quê? De triângulos. Tá? A gente tem esse processo de semelhança de triângulos que pode acontecer. Tá? Essa semelhança de triângulos, a gente tem aqui, por exemplo, um prédio. Você deve estar vendo aqui um prédio. E esse prédio aqui, pessoal, ele está do lado de um muro, tá? E aí, num determinado horário do dia, o que é que nós temos aqui? A radiação solar, tá? Ela está inclinada aqui por conta do horário. E aqui a gente consegue montar uma sombra do prédio e a sombra do muro. E aí, isso, pessoal, com essas sombras, com esses dados, a gente consegue ver que temos aqui o processo de dois triângulos sendo formados. Tá? Por que eles são semelhantes? Eles são semelhantes, pessoal, porque os ângulos aqui internos, eles são todos iguais. Certo? Então, a gente pode fazer o que a gente chama de semelhança de triângulo. Aquele assuntozinho clássico, né? Os princípios fundamentais, que é relacionar, por exemplo, a altura de quem? A altura do triângulo grande com a altura do triângulo pequeno, depois a base do triângulo grande e a base do triângulo pequeno. No slide anterior, foi dado alguns dados. Ó. Aqui nós temos a altura do muro. Tá? Aqui nós temos a altura do muro, nós temos sombra, temos a altura do muro, temos o tamanho da sombra, temos a altura do prédio. Tá? Então, a gente fazendo essas devidas associações, substituindo os valores que se encontram aqui, a gente consegue encontrar, por exemplo, a altura do prédio. Então, ele me deu aí a altura do muro, me deu o tamanho da sombra do muro, tal, e me deu o tamanho da sombra do prédio. Então, ele pediu a altura do prédio e F5 para a gente poder encontrar através de um processo chamado semelhança de triângulos. Eu estou falando ligeiro, tá tudo tranquilo. Eu geralmente falo no ritmo, pessoal, que é um ritmo para você ficar ligado na aula. Se você for aquela pessoa que às vezes tem um costume de olhar o WhatsApp, com certeza, abaixou a cabeça, pode ser que dependendo da sua concentração, você não consiga voltar. Por isso que é importante você ficar, apesar do nosso encontro ser virtual, tá? Online, a gente tem aqui essa situação do tio falar rápido para você poder ficar ligado. Beleza? Show de bola. Lucas Marcos, cara, acabei de colocar aqui um slide que é bem interessante, né? Que é um slide de ilusão de ótica. Essa ilusão de ótica, pessoal, na verdade, eu não sei se você está focado no slide, mas esse slide, pessoal, todas essas retas aí, elas são paralelas, tá? Não tem nenhuma reta torta. Nenhuma reta torta. Todas são retas. Isso acontece porque isso é uma ilusão de ótica. Isso está relacionado justamente com a nossa capacidade de visão, tá? A nossa limitação, por sinal, pessoal, nossa visão não é a das melhores do mundo, não. A gente sabe que tem animais que têm visões melhores do que a gente. Tem águias aí que enxergam a centenas de metros de distância, que enxergam a dezenas de centenas de metros.
ou seja, a quilômetros de distância, tá? 1 quilômetro, 1,5 quilômetro, até 2 quilômetros de distância eu já cheguei a ver. Então, isso aí, pessoal, é só para a gente entender que ilusão de ótica é o que está vinculado com o quê? Com a ilusão de ótica está vinculada justamente com a ótica também. Perfeito. Em cima do princípio ainda da propagação retilínea da luz, a gente tem o estudo da câmara escura. Tá, pessoal? Dentro da câmara escura, a gente tem o quê? 2 triângulos, certo? Nós temos 2 triângulos, e esses triângulos também temos o tamanho do objeto, temos o tamanho da imagem, temos a altura do triângulo grande, temos a altura do triângulo pequeno. E com isso também a gente consegue construir o que, pessoal? Construir o que a gente chama de essa semelhança de triângulo, tá? Tem OI e AB, então, tecnicamente, a gente consegue fazer esse processo de semelhança de triângulos, tá certo? Então, e aí a gente entra aqui numa parte bacana chamada na verdade, teve um errozinho aqui na hora de construir a imagem. Essa região aqui deveria estar toda acinzentada. Essa região aqui deveria estar toda escura, tá? Se eu estou colocando em vermelho aqui também, ó, ela deveria estar tecnicamente toda cinza, tá? Então, isso aqui de cima, isso aqui, tudo que está aqui tem que estar tudo cinza, certo? Então, aqui a gente tem uma fonte de luz o quê? A gente tem uma fonte de luz pontiforme. Professor, o que é uma fonte pontiforme? É uma fonte que é tão pequena que pode ser considerada o quê, pessoal? Um ponto. Temos uma fonte de luzinha pontiforme, uma lâmpadazinha, e na frente dela temos um objeto que ele é o quê, pessoal? Opaco. Então, tecnicamente, por ele não vai atravessar a luz, então essa região aqui ela está totalmente o quê? Escura, certo? Com ausência de luz. Então, lá no final, no anteparo, a gente vai formar tecnicamente o que a gente chama de quê? De sombra. A sombra está sendo projetada. Então, se o corpo tem formato esférico, vai aparecer ali, como a gente está planificando, tá, pessoal? Um desenho esférico vai ser a projeção, vai ser um círculo, certo? Então, perfeito. Show de bola. Pessoal, a diferença dessa outra slide para o anterior é que aqui a fonte de luz ela é o quê, galera? Extensa. Aqui a fonte de luz, lá no anterior, a fonte de luz ela não tinha tamanho, era um pontinho. Só que agora, pessoal, aqui, a fonte de luz ela tem um tamanho, um comprimento L. Então, quando ela tem um comprimento, pessoal, que é o caso de quê? De lâmpadas fluorescentes, aquelas compridas, tal, aqui no estúdio está cheio. Aqui são lâmpadas que ainda se encontram no mercado, tá? Não somente lâmpadas de LED, mas aí aqui é uma fonte de luz extensa. E detalhe, quando a gente tem a fonte de luz extensa, a gente vai formar tecnicamente a sombra aqui no meio. Vou botar essa aqui de sombra, que está bem aqui assim, ó. A sombrazinha sendo projetada, que é a parte central. E aqui, de forma lateral, a sombra, tecnicamente, a gente encontra o quê, pessoal? A penumbra. Certo? Então, é a parte que está sendo iluminada parcialmente. Tudo certo? Beleza. E aí a gente entra aqui num conceito chamado eclipse. Olha que interessante. Tem como repetir novamente um pouco mais do que falou desse slide, por favor? Deve ser o slide anterior. Esse daqui. Estou acreditando que seja esse. Tá? Na verdade, a gente tem o quê? A fonte de luz eu vou chamar de Graziella, que é Graziella aqui, mais alguma coisa. Então vai ser mais Graziella. Graziella, a gente falou, vou voltar a 2, esse aí é a fonte de luz pontiforme. Quando a gente tem a fonte de luz pontiforme, a gente sempre tem a formação de quê? De apenas a sombra. Tá? Apenas a sombra. Certo? Então, não aparece penumbra. Mas quando a fonte é extensa, ou seja, quando a fonte de luz ela tem um tamanho, ela consegue formar, tá, em anteparos. Os anteparos são os locais que se projetam as coisas. Por exemplo, uma mesa dessa aqui pode ser um anteparo, uma parede pode ser um anteparo, tá? Uma tela, o chão pode ser um anteparo. Então, qualquer tela ou ambiente plano que vai se projetar alguma coisa é considerado anteparo. Então, o anteparo, ele tecnicamente, ele está ali para poder receber alguma coisa. No caso, ele está recebendo duas coisas agora, a sombra e a penumbra. Por que ele está recebendo a sombra e a penumbra?
Porque, na verdade, essa fonte de luz aí é uma fonte de luz o quê? Extensa. E só tem informação de penumbra se eu tiver uma fonte o quê, pessoal? Extensa de luz. Tá? Graziela, se tiver ficado claro, tu fala. Se era isso mesmo ou não, então tu coloca de novo aí que depois eu volto. Acabou aqui de cair a tampa da minha garrafa. Ah, peguei. Show de bola. Vamos aqui. Aqui é assim, pessoal. Quem sabe faz ao vivo. Tá? Tudo acontece. Eclipse. Entrando em eclipse. Professor, já caiu o eclipse no Enem? Com certeza. Tá? Certeza já caiu o eclipse no Enem. Você sabe que... o significado da palavra eclipse. Olha o que é que eu estou te perguntando. Qual o significado da palavra eclipse? A pergunta para o chat aí tem praticamente muita gente aí no chat aí ao vivo, pelo menos está online. A pergunta é, alguém sabe qual o significado de eclipse? Só diga qualquer coisa, menos sabe o que, amigo? Ah, professor, eclipse é quando a lua fica no meio de sei de quê, quando a terra fica no meio da onde e tal. Eclipse não é isso. Quer ver uma coisa interessante? Você está vendo essa caneta? Tá? Que é o apontador aqui da mesa digital. Você está vendo essa caneta? Tá. A pergunta é, você está vendo ela agora? Com certeza não, porque ela ficou escondida aqui atrás da tela do computador. Pessoal, aconteceu, eu posso dizer que aconteceu um eclipse da caneta. Por quê? Porque o significado etimológico da palavra eclipse significa dizer o quê? Deixar de ver. Então, na verdade, pessoal, eclipse significa dizer o quê? Quando você deixa de ver alguma coisa. Ah, professor, então peraí, só para saber se eu entendi. O que é o eclipse do Sol? É quando eu deixo de ver o Sol. Só isso. Pessoal, o que é eclipse da Lua? É quando eu deixo de ver a Lua. Agora, claro e evidente, pessoal, que a gente enaltece isso aí devido a um fenômeno físico. Tá claro e evidente se você estiver olhando para o Sol, tentando olhar para o Sol, né? Porque nem dá para olhar direto. E fechar os olhos, você deixa de ver o Sol, você pode dizer que aconteceu o eclipse do Sol. Mas, na verdade, quando você coloca algum objeto na frente, tá? E que esse objeto é um astro, como, por exemplo, a Lua, tá? Você está olhando para o Sol, a Lua apareceu no meio e tapou a sua visão do Sol, aí a gente fala, pessoal, que aconteceu fisicamente, através de astros, o eclipse solar, o eclipse do Sol. Tá? Então, tecnicamente, quando você está aqui na Terra, ó, aqui na Terra a gente sabe que, para começar, o Sol é uma fonte de luz, o que, pessoal? Extensa. O Sol é uma fonte de luz extensa. E aqui, pessoal, a gente tem, tá? Aqui não ficou o nomezinho, mas bem aqui era a Lua. A Lua tem que estar bem aqui. Então, nós temos aqui Sol, nós temos a Lua e nós temos a Terra. Então, na verdade, quando a Lua, pessoal, tecnicamente, fica no meio aí, entre o Sol e a Terra, o que acontece? O Sol é uma fonte de luz extensa. Então, o que vai acontecer? E a Terra pode ser considerada um anteparo, um local que vai ser formada a sombra. Então, não sei se você está vendo, deve estar, que bem aqui está se formando, bem aqui no meio, a sombra, que é uma região de ausência de quê? De luz, tá? Por sinal que quem tiver nessa região aí, nesse momento, tá, pessoal? Vai acontecer o quê? Vai acontecer o eclipse total. O eclipse total do Sol acontece quando a pessoa fica na sombra aí da Lua que está se projetando na Terra. Tá? Quem vê o eclipse parcial, pessoal, quem vê o eclipse parcial são as pessoas que se localizam aqui, ó, na região da penumbra. Tá? E por sinal, pessoal, é legal aqui, a Juliana está falando, nossa, nunca consegui gravar isso. Agora clareou tudo, literalmente, né? Apareceu uma luzinha, né? Ou seja, uma aula de ótica, nada mais, nada menos, melhor do que para poder clarear, né, Juliana? E aí a Terra, minha amiga, vai acontecer o quê? A Terra está ali atrás e aí ela vai receber a sombra e a penumbra. Quem está na penumbra, tecnicamente, acontece o quê? Vai ver o eclipse parcial. Juliana, é uma coisa que eu digo. Quando você explica com clareza as coisas, com simplicidade, não tem como a pessoa não entender. Muito bacana seu comentário, só nos incentiva a fazer aqui melhores aulas, melhores encontros, e, pessoal, a participação de vocês, saibam que é fundamental para todas as aulas, tá? Esse projeto só existe por conta realmente de vocês. Tá? Então, esse aqui é o nosso propósito. Por sinal, pessoal, já caíram
perguntas relacionadas à Lua. Já quem está falando de Lua aqui de novo é uma imagem do eclipse solar, mas aqui é o segundo princípio. E aí, ó, deixa eu compartilhar contigo uma coisa que é muito bacana. Já caiu Lua nas provas de vestibular. Primeira pergunta simples que eu faço que pode cair, tá? É que, assim, eu vou fazer logo a pergunta difícil, que normalmente as pessoas erram, mas eu vou fazer a pergunta. E às vezes a pessoa não consegue responder porque ela não conhece direito os conceitos. Deixa eu fazer uma pergunta. Qual é a lua que acontece eclipse solar? A gente sabe que tem 4 luas. Tem a crescente, cheia, nova e minguante. Então vem a pergunta besta. Com que lua acontece o eclipse solar? O Iago, te respondo já, tá? Eu te respondo já. Beleza. Bacana é porque as pessoas estão respondendo. O Lucas aí respondeu cheia, a Juliana respondeu nova. Cheia. Aí o Iago aí já faz a pergunta, cheia. Inclusive, pessoal, isso é questão de prova. Com que lua já caiu? Cheia, nova, todas só a mesma lua. Perfeito, bacana. Pessoal, antes de dar a resposta e corretamente explicar o porquê, é preciso você entender o que eu vou lhe falar. Pergunta besta, quer ver? Qualquer uma? Beleza, responda agora, tá? Só que antes de responder, eu vou aqui dar a explicação aqui. Deixa eu fazer. Aqui eu vou desenhar, pessoal, a Terra, tá? E aqui, tecnicamente, eu vou colocar o Sol desse lado. Opa! O slide aqui correu, foi para algum lugar, só um minuto. Eu acho que eu toquei em algum canto que não poderia ter tocado, mas faz parte. Já estou voltando. Show de bola. Eu coloquei aqui, pessoal, tá arriscando aqui, então tá bem aqui o ponto. Meu Deus. Espera aí que ele tá só correndo para um lado, galera. Eu devo estar aqui tocando em algum lugar que eu vou colocar só a caneta aqui em cima. Deixa eu ver onde é que tá arriscando. Aqui, pronto, show de bola. Deixa eu tocar aqui. Vou colocar aqui o sol. Tá? De novo, acredito não. Mais uma tentativa. Vou puxar lá para cima, não. Vou puxar mais para baixo o mouse. Cadê o aqui? Tá arriscando. O pontinho tá lá em cima. Tá. Show de bola. Beleza. Deixa eu ver se tá arriscando ali. Perfeito. Pessoal, esse aqui é o lado do dia e esse aqui é o lado da noite. Tá? Olha que interessante. Cara, eu gosto muito de entender as coisas, tá? Então, olha para cá para você poder entender. Quando é que uma lua é chamada de lua crescente? Quando é que a lua é chamada de lua crescente? Quando ela aparece um C à noite. Então, interessante. Quando é que a lua é crescente? Quando aparece um C à noite. Pessoal, quando é que a lua é chamada de cheia? Quando ela aparece totalmente o que, galera? À noite. Vou ter um I aqui a mais, não tem problema não. Não apagar isso não. Dá trabalho. À noite. É quando ela aparece todinha à noite. Pessoal, quando é que a lua é minguante? Interessante, pessoal, é que eu gosto muito do interior, sabe? Gosto demais do interior. E eu acho muito bacana que esse conceito de minguante, eu atribuo ele ao interior. Porque, por exemplo, quando uma coisa cresce, lembra-se, quando uma coisa decresce, lembra um D. Agora, decrescer, pessoal, para quem não entende, decrescer é diminuir. E quando no interior alguma coisa está diminuindo, e ela vai acabar, como por exemplo um rio, ele vai acabar, ele está secando, o rio está secando, a gente chama, aquele rio está minguando. Minguando é que ele está acabando, ele está diminuindo. Então, primeiro, a gente tem a lua crescente, que ela começa a aparecer, e fica um C. A cheia é quando ela está totalmente aparecida, e a minguante, tecnicamente, ela se forma o quê, pessoal? Minguante, para não falar decrescente,
para não falar de decrescente, se falou o quê? Decrescente é a mesma coisa que diminuir, e diminuir é a mesma coisa que minguar. Então, por isso que a lua é chamada o quê, pessoal? Minguante. E ela é minguante quando, pessoal? Quando aparece um D, quando, galera? À noite. Fica ligado nisso aqui, viu? Fica ligado. Aí vem uma pergunta. Eu já falei da crescente, da cheia, da minguante e a lua nova. O que é a lua nova? A lua nova, galera, é quando tu não vê a lua. É quando a lua, ela não tá o quê? Aparecendo. Mas é quando ela não aparece aonde, galera? À noite. É quando a lua não aparece aonde, pessoal? À noite. Então, ó, pegando esse desenhozinho que eu fiz aqui, poxa, é direto puxando para cá, mas vai dar certo. Ó, quem tá com a lua bem aqui assim, eu tô aqui no canto direito da tela, a luz do sol vem, bate na lua, meu Deus, vai dar certo. Bate na lua, é aqui que mexe, eu tô mexendo no canto errado. A luz do sol vem, aqui a luz do sol, ó. Rapaz, eu não sei o que está acontecendo aqui nesse negócio, não. Será que eu estou mexendo esse negócio de cabeça para baixo? Eu estou tendo o maior cuidado. Vai dar certo. Espera aí. Importante vocês estarem conectados. Ninguém cai, ninguém sai. A luz sai do sol, bate na lua e vai para onde? Para a Terra. Tá? Bate na lua e vai para a Terra. Tá lá em cima aqui no canto direito. Vou pegar o mouse agora, que aí o mouse não tem problema não. Se eu pegar o mouse aqui, vai acontecer o quê? Cadê o mouse? Tá aqui. A luz vem do sol, bate na lua e vai para onde? Para a Terra. Esse lado aqui não está sendo iluminado porque ele está o quê, galera? À noite. Beleza. Quando aparece um C à noite, é lua crescente. Quando ela aparece totalmente à noite, é cheia. Quando aparece um D, para não falar da crescente, fala minguante. E quando é que não aparece a lua à noite? Galera, quando a lua está do outro lado da Terra. Ou seja, quando a lua aparece durante o dia. Professor, quer dizer que quando a lua ela gira em torno da Terra, professor, gira, por sinal, pessoal, a lua leva exatos 28 dias para dar uma volta em torno de quem, pessoal? Da Terra. A lua leva exatos 28 dias, é o que a gente chama de isocronismo do movimento lunar. Então, se são 4 fases, tecnicamente, pessoal, teoricamente, cada fase da lua, ela dura 7 dias. Então, em cada 7 dias, pessoal, tecnicamente, nós temos uma fase da Lua. 7 vezes 4 dá 28. Tá? Então, cada fase da Lua tem 7 dias. Agora, detalhe. Quando é que a Lua é nova mesmo? Quando ela não aparece à noite. Se ela não aparece à noite, ela está aparecendo, pessoal, para quem está do lado de dia. Ela está do outro lado. Só que é quando você não vê a Lua à noite. Então, vamos entender uma coisa. Se você não vê a Lua durante a noite, é porque ela está do outro lado. Ou seja, ela está justamente aonde, pessoal? Entre o Sol e a Terra. Gerando o quê? O eclipse solar. Então, pessoal, por incrível que pareça, o eclipse solar ele acontece com a Lua nova. Por que a Lua nova? Porque a Lua nova... Eu vou até botar outro slide que está mais limpo. Tá? Eu vou apontar com data show. Tá? Nessa brincadeira, bacana vocês comentarem aí também, a gente fica mais motivado. A gente tem aqui a Terra, eu vou partir a Terra aqui no meio. Aqui é a noite, ó. Aqui é a noite. Se a Lua tivesse desse lado aqui, a gente estaria vendo ela. Mas quem está à noite aqui não está vendo a Lua. Então é a Lua nova. Só que a Lua nova está do outro lado. Aqui é ela, ó. Bichinha no meio entre o Sol e a Terra. E aí ela está tampando justamente o quê, pessoal? A Terra. Com isso, tecnicamente, a gente entende que isso é Lua nova. A Ana que está morta de feliz, dizendo que ela acertou, e a Gabi também está dizendo que acertou. Tem uns que estão rindo, não sei se é chute e tal, mas o importante agora é não chutar, é sim ter certeza. Tá? Então, algumas pessoas perguntaram se era cheia, falaram que era lua nova. Então, o importante é fazer com que essas pessoas que estejam aqui conectadas entendam isso perfeitamente. Aí vamos lá. Vamos falar do eclipse da Lua. O que é o eclipse da Lua? É quando, tecnicamente, você deixa de ver. O que é eclipse é quando você deixa de ver. E o que é eclipse da Lua? É quando você deixa de ver a Lua. Pergunta besta que eu vou fazer para vocês. Com que eclipse acontece? Com que lua acontece o eclipse
lunar. Beleza. Estou gostando do assunto. Pessoal, daqui a pouco eu respondo a pergunta. Eu vou explicar o eclipse lunar, tá? No eclipse lunar, pessoal, a gente tem o quê? Ó, o pessoal aí tá sabendo. Os românticos aí sabem, a lua cheia. A lua do lobisomem, né? Quando só o lobisomem só aparece noite de lua cheia. Eu acreditava nisso quando era criança, mas tudo bem. Ajudei um bocado de gente. Acreditei em Papai Noel, acreditei em Duende, deu um bocado de coisa. Acreditei até em pessoas, né? Mas faz parte, né? A gente se decepciona com tudo na vida. Quando a gente descobre a verdade só liberta a gente de um bocado de coisa. Mas vamos lá. Reflexões à parte, reflexões de vida à parte, tá? Aqui, pessoal, nós temos lua cheia, tá? Essa luz aqui que vem do sol, não vou desenhar o raio todinho, tá? Aqui na Bahia a gente acha que é quando é na época da quaresma. Beleza. A luz vem do sol, bate na lua e vai para onde, galera? Para a terra, iluminando e você vendo ela à noite. Mas, pessoal, para a lua poder ser visualizada, ela tem que estar sendo o quê? Iluminada. Se ela tem que estar sendo iluminada, tranquilo. Qual é o problema? O problema é que a lua anda. E na hora que essa lua estiver andando para cá, o que é que vai acontecer, pessoal? Galera, isso aqui é a sombra da Terra. Aqui nós temos uma região da sombra da Terra e se a Lua estiver entrando nessa região, vai acontecer o quê? Vai acontecer, pessoal, que simplesmente ela vai deixar de ser iluminada. Vai ter momentos que você consegue acompanhar essa transição. E essa transição, pessoal, é justamente o que a gente fala do eclipse da Lua. Tá, pessoal? Então, simplesmente, você está vendo a Lua toda e ela começa a ser o quê, galera? Coberta. Tá? Então, normalmente, é possível acontecer eclipse com outros tipos de lua, sim. Mas o que predomina é a lua cheia. Tá certo? Se cair numa prova de vestibular, você fala que vai acontecer com a lua cheia, o eclipse da lua. É que você deixa de ver a lua porque ela vai se esconder entre aspas. Tecnicamente, ela vai estar atrás da sombra da Terra. Tá certo? E aí a gente tem um alinhamento de que tipo? O alinhamento Sol, Terra e depois Lua. E a gente viu que no eclipse solar é Sol, Lua e Terra, tá certo? Essa é a diferença de uma para outra. Tranquilo? Ficou claro aí, moçada? Tá claro? Espero que esteja claro. Tá? Clareza de conhecimentos. Show de bola. Segundo o princípio da luz, pessoal, há o princípio da reversibilidade. O que é que fala o princípio da reversibilidade? A reversibilidade, ela fala de um princípio fantástico, que dois raios de luz eles podem ter o mesmo caminho óptico. Isso não acontece com a matéria. Um raio de luz ele pode atravessar integralmente o quê, pessoal? Um outro raio de luz. Um raio de luz pode atravessar integralmente, totalmente. Isso, se um trem não consegue passar por dentro do outro trem, pessoal, não passa por dentro, porque a matéria, dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Então, a matéria, tá? Ela não divide o espaço dela com ninguém. Só se você arrebentar ela. Tá? Já a luz não. Por ser uma onda eletromagnética, os dois raios de luz podem, tecnicamente, ter o mesmo caminho óptico. Eles podem passar integralmente um pelo outro. Esse é o segundo princípio, chamado princípio da reversibilidade. Tá? Terceiro e último princípio da luz, que são três. O primeiro, lembrando, é a propagação retilínea. O segundo é a reversibilidade. Dois raios de luz podem ter o mesmo caminho óptico. E o terceiro princípio, pessoal, é o princípio da independência. Tá? O princípio da independência é quando dois raios de luz eles se cruzam e esse cruzamento faz com que um não atrapalhe no caminho óptico do outro. Aqui é o cruzamento, eles só vão ter tecnicamente um ponto em comum. Tá? O diferente da reversibilidade é porque é um princípio que, tecnicamente, a luz passa integralmente uma pela outra. Tá? Por sinal, esse princípio é o princípio que garante a visualização das coisas. Né? Por exemplo, quando duas pessoas estão se olhando, tá? Até fazer o rosto, pronto, ó, eu vou pegar esse exemplo aqui. Por que essa mulher, essa bailarina aqui, tá vendo esse homem? Porque a luz vem, bate no homem, e aí reflete no rosto dele e vai para dentro do olho dela. E por que o homem vê a mulher? Porque a luz vem, bate nela, reflete nela
e vai para dentro do olho dele. Eu coloquei um raio em cima e um raio embaixo, pessoal, mas os raios, tecnicamente, eles atravessam integralmente um ou outro. É por isso que duas pessoas conseguem se ver de forma o quê? Simultânea. Tá? Então, pedindo para poder explicar o slide anterior. O slide anterior fala da reversibilidade, eu acabei de explicar. Que é justamente quando dois raios de luz, tá? Um raio de luz, deixa eu pegar ele aqui. Um raio de luz, ele tem o mesmo caminho óptico do outro. Aqui é uma situação que é como se fosse um espelhozinho, aí vem um raio de luz passando aqui, bate no espelho, reflete, ele desce, e vem um outro raio de luz aqui de baixo para cima, ele vem de baixo para cima, um outro raio de luz, bate no espelho, reflete e vem para o lado de cá. Então, tecnicamente, o que é que nós temos são raios atravessando um ao outro, tá certo? Então, eu nem foquei muito nesse slide, não, mas, tecnicamente, ele representa isso. São raios passando um por dentro do outro. Show de bola. Então, o terceiro princípio é quando dois raios de luz se cruzam em apenas um único ponto. E um segue o seu caminho como se nada tivesse acontecido. Então, esse é o princípio de quem dá independência. Tá? Show de bola. Tudo tranquilo. Bacana. Perfeito. Eu quero fazer uma pausa aqui para fazer um agradecimento, tá? Muito especial, porque com certeza alguns dos nossos alunos, sem eles aqui seriam... Primeiro, toda a equipe técnica que está aqui, tá? Mas em especial, meu amigo que compartilha aqui a tela comigo, tá? Eu não sei o nome dele, você sabe o nome dele? Nil, né, Nil? Nil, querido, você e a outra jovem que está aqui com a gente, agradecer, pessoal, porque a aula não seria a mesma coisa sem a presença deles. Tá? Então, só é o que é, graças a essa alegria, bacana, se sinta abraçado, meu amigo, e agradecendo pelo seu trabalho, que com certeza é importante para muitos alunos que nos acompanham por aqui. Tá bom? Beleza, show de bola. Beleza pura, vamos para frente. Reflexão e refração da luz. Tá? Pessoal, reflexão é quando a luz bate e sai. Tá? E reflexão difusa é quando a luz bate e ela sai de forma desordenada. A regular é quando ela sai perfeita. Reflexão regular é quando sai perfeita, assim como está na imagem. A reflexão difusa, que é esse caso aqui, ó, a gente tem o quê? No processo de reflexão, os raios saem tortos. Tá? Por sinal, por exemplo, aqui atrás, nós temos esse play aqui, né? Nós temos esse play. E aqui a luz bate e vocês conseguem visualizar essa superfície branca. Tá? Pessoal, por mais que seja lisa. Tá ouvindo, né? O som? Show. Deixa eu virar para o lado de cá por conta do microfone. Essa superfície aqui, pessoal, por mais que ela seja lisa, tá? Por mais que ela seja lisa, ela não gera reflexão regular. Ela gera reflexão difusa, que pode ter um outro nome, tá? Chamado difusão. Tudo certo? Então, às vezes, tem questões que falam sobre difusão. E difusão representa, não é a difusão da química, não. É a difusão da física. Tem a ver com ótica, tem a ver com reflexão difusa. E todas as superfícies, pessoal, na verdade, elas são o quê? Irregulares. A gente só considera na física reflexão. Todas as reflexões do dia a dia são difusas. A reflexão regular só acontece geralmente em espelhos, tá certo? Quando a gente fala em espelho, a gente considera a reflexão regular. O outro caso aí, pessoal, a gente tem uma refração regular. Refração regular é quando a refração ela acontece de forma bonitinha, organizada. Mas quando a refração está toda doida, existe uma refração chamada de refração difusa. Os raios atravessam o meio e, tecnicamente, ao atravessarem o meio, eles vão sair de forma desalinhados. Certo? Beleza. Essa parte aqui, eu vou dar um pulozinho, porque, na verdade, é uma parte aprofundada, que não é muito específico para Enem, então eu sou um cara muito teórico. Como eu sei que o tempo aqui não está me ajudando muito, isso aqui é uma observação que a gente talvez possa comentar em outro momento. Tá?
O Mil aí, o Nil deve estar nos acompanhando. Nil deve estar nos acompanhando também. E eu não sei se ele está vendo essa imagem aqui, junto com vocês que estão aqui nos acompanhando, essa ruma de gente. E só aumentando aqui, que bacana. A gente tem aqui, pessoal, uma foto. Se você está vendo algum tipo de movimento, pessoal, é porque, na verdade, você está com algum problema. Porque aqui é outro... Professor, é problema não, professor, que eu estou vendo esse negócio mexer, tá, mas isso é uma ilusão de ótica também, tá? Interessante, galera, se você focar num canto dessa figura, em algum local, se você focar no canto direito, esquerdo, lá em cima ou lá embaixo, você não percebe movimento nenhum. Mas se você olhar de forma geral a figura, você vai ver que tem vários pontos de movimentação. Isso tem a ver por conta da nossa má qualidade de visão. Certo? A ilusão de ótica tem a ver com um negócio chamado persistência retiniana e tal, uma série de fatores, tá? Vou cair da cadeira logo, então deixa eu mudar logo o slide aqui para o menino não cair. Já mudei, que o menino já está caindo aqui. Show de bola. Cor de um corpo, tá? Na verdade, pessoal, os corpos, ele tem cores, e as cores estão relacionadas com o quê? Com aquilo que aparece no nosso dia a dia, tá? Aquilo que aparece no nosso dia a dia. Cara, eu sou meio perturbado e tal, mas deixa eu ver aqui. É possível apagar todas as luzes do estúdio, todas, mas não agora, não agora. Eu quero saber só se é possível. Inclusive essas daqui. É ou não é? É possível? Mas não precisa agora não. Calma, que eu vou falar um negócio aqui. Deixa eu logo explicar aqui uma coisa. Os objetos, pessoal, eles têm... Eu estou só analisando aqui, apagar as luzes do estúdio para poder fazer um experimento, pessoal. Mas vamos lá. O que a gente tem? A gente tem, pessoal, tecnicamente, as cores dos objetos são essas, que, por sinal, essa aí é a sequência correta das cores do arco-íris, tá? Por sinal, o vermelho é o cara que tem a menor frequência visível. 4 vezes 10 elevado a 14 Hz. O violeta, pessoal, ele tem 7,5 vezes 10 elevado a 14 Hz. Show de bola. Tá? Então, é o máximo que o ser humano enxerga. Então, o ser humano, ele enxerga, pessoal, uma faixa de frequência que vai aqui do vermelho até o violeta. Tá? Tudo que está dentro aqui é visível. Luz visível. Apagou aqui o L, mas luz visível. Show de bola. O que vem antes do vermelho é o infravermelho. O que vem depois do violeta é o ultravioleta. O ser humano ele só enxerga o que está aqui dentro desse canto. Só que detalhe, eu vou recapitular. A luz branca, você tem que saber que é uma luz policromática. Ela é a fusão, pessoal, de quê? De todas as 17 cores aqui do arco-íris. Tá? E tudo que tem luz branca está chegando a essas 7 cores, esses 7 espectros de cor. A cada cor ela pode ser chamada de espectro. Cada uma tem uma frequência muito bem definida. E esse corpo aqui, ele é azul, ele se apresenta azul por conta da luz branca. A luz branca, quando ela sai dali, bate aqui, reflete, tá chegando a luz branca, que são as 7 cores. Essa tampa, que é azul, que está se mostrando azul, ela absorve 6 cores e só reflete uma, que é azul. Na minha blusa, tem um detalhezinho verde. Por que o verde é verde? Porque a luz branca chega, a luz branca transporta as 7 cores. Esse verde, ele absorve o quê? 6 cores e só reflete uma, que é quem, pessoal? O verde. E assim funciona com todas as superfícies. Só tem um detalhe. O preto aqui, o objeto preto, por que ele se apresenta preto? Porque, na verdade, ele não reflete nenhuma luz, nenhum espectro de luz desses 7. Ele absorve todos. Por isso que, tecnicamente, ele é o quê? Ele é preto. Essa tela branca representa isso. Essa tela representa o quê? A luz, quando chega aqui, ela, por ser branca, ela bate nessa superfície, e a superfície, pessoal, faz o quê? Reflete todas as cores, tá? Então, a gente tem aqui essa situaçãozinha legal. Cara, o tempo tá passando, peraí, não é descartar não, eu quero só, agora, quando eu quero manter. Pronto, beleza, show de bola. Deixa eu tentar fazer um negócio aqui nesse computador. Pessoal, aqui é tudo de última hora, porque eu acho que o aprendizado é construído desse jeito. O aprendizado, para mim, ele é construído assim de forma
Vou dizer doida não, mas essas curiosidades. Eu acho que isso aqui é a pintura. Pronto, pintei a tela. Vou pegar esse cara aqui, vou rasgar esse slide aqui, vou dar um Ctrl C. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma experiência aqui bacana. Deixa eu dar um Enter aqui. Deixa eu fazer isso. Show de bola. Tem como apagar a luz, por gentileza? Show de bola. Pessoal, rapidão aí para apagar a luz do estúdio. Vai ser rápido. Deixa eu ver se eu consigo mexer nisso aqui. Todas as luzes do estúdio. Eu espero que dê certo. Espero que dê certo. Tá? Eu tenho que ficar de frente para vocês. Rapidão. Tenho que virar o computador. Poder mostrar aqui para vocês. Certo? Interessante, pessoal. Talvez você não esteja visualizando. Ixi, não dá para ver absolutamente nada. Pronto. Aqui tá vendo a minha mão. Vermelha. Peraí. Beleza. Interessante, pessoal, que eu tenho um objeto na minha mão redondo. O objeto pulou, mas está aqui de volta. O objeto é redondo. Tá? Estou segurando aqui na ponta dele para você poder visualizar. Quem sabe faz ao vivo. E aí, olha que interessante. Tá? Ele é redondo, está aqui na minha mão. E qual é a cor que você está vendo ele? Você está vendo ele, acho que preto, né? Você deve estar vendo ele preto. Certo? Então, tem um objetozinho aqui na minha mão. Eu vou pedir para poder ligar agora, por gentileza, as luzes do estúdio. Esse objeto que está na minha mão, ele está apresentando preto. Está se apresentando preto. Tá? As luzes estão voltando. As luzes estão voltando. Estou segurando aqui para poder vocês poderem visualizar. Interessante, pessoal, que na verdade... Caiu, não. Estamos aqui, viu, pessoal? Só um minutinho. Caiu, não? Tá tudo certo? Beleza. Pessoal, não sei se você está vendo agora, o objeto é azul. Eu peguei justamente, tá? O objeto sendo azul. A pergunta é, professor, por que é o mesmo objeto que antes estava preto e, na verdade, agora ele está azul? Você se pergunta por quê? Porque, na verdade, esse objeto ele só reflete, pessoal, a luz azul. Quando eu coloquei a luz vermelha aqui no computador, só estava chegando luz vermelha nele. E a luz vermelha ele não reflete, ele absorve. Então, qual é a conclusão? O azul, o objeto azul que se apresenta azul, ele não reflete o vermelho. E a luz vermelha que estava chegando foi o quê? Foi absorvida. Por isso que ele se apresentou o quê, galera? Preto. Tá? Então, isso aí acontece com os objetos que simplesmente têm determinadas cores. Então, o objeto azul, ele só se mostra azul se ele for iluminado por uma luz branca ou por, tecnicamente, uma luz azul. Qualquer outra luz verde, vermelha, amarela, o objeto azul vai se apresentar o quê, pessoal? Preto. Tá? Pessoal, eu resolvi fazer esse experimento aqui de última hora, tá? Não foi planejado, mas era para vocês poderem ter o entendimento dessa situação. Tranquilo? Inclusive, nesse slide agora, a gente fala sobre isso. Ó. O objeto branco, o objeto branco, ele reflete o branco totalmente. O objeto preto, ó, chega a luz branca e o objeto branco reflete o branco, que são todas as cores. O objeto preto, chega a luz branca, ele absorve todas as cores. O objeto azul, chega a luz o quê? Chega a luz branca, ele só reflete o azul. O vermelho, chega a luz branca, só reflete o vermelho. O que acontece se eu pego um objeto vermelho e coloco luz amarela? Ele não vai refletir absolutamente nada. Ele vai, tecnicamente, absorver esse amarelo. E ao absorver o amarelo, ele vai se apresentar o quê, pessoal? Ele não, por não refletir nada, a ausência de reflexão, ele vira o quê? Preto. Tá certo? Então, nossa intenção aqui é essa, tentar fazer com que você entenda as coisas de um jeito diferente, tá? Da melhor forma. E eu quero saber se vocês têm alguma dúvida. Tá?
Vontade de perguntar alguma coisa. Chegou os momentos dos exercícios, né? Jonatas, Isa, Jonatas, Henrique, Lucas. Uma pergunta da vida de vocês aí que tem vontade de fazer com relação a esse assunto de ótica e tal? Alguma dúvida que talvez já tenha pairado na mente de vocês? Daltonismo tem a ver com ótica da visão, tá? No final do olho, deixa eu só fazer aqui já que eu tenho uns slides aqui, pegar esse slide aqui, pronto. O olho, tecnicamente, a gente sabe que tem coisas que são importantes. A gente tem dentro do olho o quê? A gente tem fora do olho, a gente tem aqui a nossa principal lente, tá? Eu estou ampliando. Essa lente aqui é a córnea. A córnea, pessoal, é a nossa lente principal. Um ser humano que não tem óculos, ele tem a sua córnea perfeita. Lembrando que a córnea, pessoal, ela tem aproximadamente, em média, 36 graus, tá? Então, a córnea é uma lente convergente e ela tem 36 graus. Aqui dentro, a gente tem o quê? Uma outra lente. Opa, era um pouquinho mais na frente. Era um pouquinho aqui na frente. Foi mal, galera. Eu botei no canto errado. Eu vou deixar aqui mesmo. Ela era bem aqui assim. Mas na entrada, mas tudo bem. Aqui nós temos o quê? O cristalino. O cristalino do ser humano, pessoal, tecnicamente ele tem o quê? Aproximadamente de 6 a 8 graus. De 6 a 8 graus. Então, o ser humano que não usa óculos, ele tem em média aí, pessoal, 42 graus de lente que ele usa. Aqui no fundo do olho, nós temos as células fotorreceptoras chamadas cones e o que? Os bastonetes, que são as células que captam a radiação. Tá? A luz, na verdade. A radiação, aí, no caso, é a luz. E elas estão interligadas no nervo óptico. No nervo óptico. E esse nervo óptico, ele se junta aqui, pessoal, e envia a informação para o cérebro. Uma lesão no nervo óptico seu, pessoal, você pode ter uma cegueira total. Se você levar uma pancada muito forte, tem uma lesão no nervo óptico, você pode ficar cego desse olho, tá? Então, como é que funciona o daltonismo? A pessoa que tem daltonismo, ela tem problemas nessas células aqui, nas células da retina. O conjunto dessas células aqui, que eu estou circulando, chama-se retina. É na retina que se encontram as células fotorreceptoras chamadas de cones e que, galera, bastonetes, tá? Isso é muito bacana você saber isso, tranquilo? Então é importante você ter esse entendimento. Daltonismo já falei, então quem tem daltonismo tem um problema natural. Daltonismo não tem cura. Até hoje não tem cura porque é um problema genético realmente do cara relacionado às células dele, tá bom? Porque algumas cores parecem mais marcantes em luz coloridas, às vezes. Algumas cores, pessoal, às vezes elas se destacam demais, porque alguns produtos, eles têm o quê? Eles têm uma espécie, às vezes, de um verniz, tá? Um verniz que ajuda no processo de reflexão. Por exemplo, você está vendo esse microfone aqui? Essa região do microfone aqui é um preto brilhoso. E aqui, essa esponja que está aqui na frente, na ponta do microfone, é um preto mais fosco, tá? Então, essa região aqui, ela tem um certo polimento, tá? Então, tem uma superfície que tem, tipo, uma espécie de cobertura. Então, por exemplo, tem algumas televisões que tem um preto mais brilhante no canto. É porque ali tem estruturas que, tecnicamente, estão além do preto. São substâncias que vão ajudar no processo de reflexão da luz, tá? Então, isso também pode acontecer. Se botar a luz azul sobre objetos verdes, pela minha experiência, no meu quarto de LED, o objeto verde brilha mais forte. Na verdade, tem que ver se o objeto também ele pode ser fosforescente. Então, tem alguns objetos que podem ser fosforescentes. E aí, tecnicamente, alguns espectros de luz, eles podem ficar sensíveis, e não somente o objeto, como também essa camada, justamente, de alguma resina que se coloca por cima do objeto, que pode enaltecer isso. Tá? E tem que fazer um estudo físico detalhado do que está acontecendo. E quem não tem a visão periférica? Periféricas são as visões do canto, né? Na verdade, tudo vai depender do formato do seu globo, tá? Que vai definir o seu posicionamento da sua retina, do tamanho da sua retina.
Tá? Então tem a ver, tem gente que tem um privilégio. Eu até brinco com um amigo meu, o professor Márcio Miquiles, padrinho do meu casamento, um cara fantástico, professor de história. E eu até brinco com ele que o olho dele é grande demais. Eu digo até que se ele morrer, quando ele for fazer transplante de córnea, só o olho direito dele vai dar visão a umas 15 pessoas, pelo menos, tá? Mas, assim, tem gente que tem um olho grande, tem gente que tem um olho pequeno. Então, a função, a visão periférica está vinculada tanto com o tamanho do olho, como justamente também a abertura do seu olho, que tem a íris, tem a pupila, tem o posicionamento do cristalino. Existem, às vezes, algumas aberrações também, tá? Que não é o padrão. Normalmente, as pessoas têm o mesmo ângulo de abertura, tá? Mas está relacionado com o tamanho do olho. Show de bola, massa. Então, galera, show de bola. Então, nessa brincadeira, deixa eu só contar aqui um negócio interessante, porque tudo é física, né? A gente sabe que tudo é física. Olha só que interessante, pessoal. Quando você fala de uma célula, quando entra uma radiação ultravioleta, a radiação ultravioleta, ela tem uma frequência muito alta. Radiações com frequências muito altas, ela tem alto poder de quê? De penetração. A gente sabe que dentro da célula tem no núcleo, tá? No núcleo celular, aqui a célula, aqui tem o núcleo. E o núcleo de forma ampliada é, na verdade, o quê? É aquele negócio da fita do DNA. E a fita do DNA tem aquelas bases chamadas púricas e pirimídicas, que têm ligações peptídicas, né? Essas ligações peptídicas, elas são frágeis, tá? Elas não são fortes. Interessante, pessoal. Da onde é que nasce o câncer de pele? Da radiação ultravioleta. Essa radiação ultravioleta, galera, ela vem, adentra na célula, porque ela tem um alto poder de penetração, e ela tecnicamente entra no núcleo, e essa radiação vem bater aqui, pessoal, nas bases nitrogenadas. Só que são ligações, e essas ligações, devido a essa radiação que chegou, acontece que ela se quebra. A ligação, ela se quebra, e quando a ligação se quebra, pessoal, acontece o quê? Acontece simplesmente o óbvio. Você deixou o núcleo celular com defeito. E se ele está com defeito, pessoal, mesmo com defeito, o núcleo celular, ele pode fazer com que a célula sofra multiplicação, que são aqueles processos que nós conhecemos clássicos, mitose e meiose. Tá? São os processos de duplicação da célula. E nesse processo, a célula defeituosa, ela se multiplica formando câncer. Por isso, use filtro solar. Se defenda, porque é um câncer de pele, pessoal. Ele é oriundo justamente de radiações ultravioletas. E ele nasce simplesmente por conta dessa radiação ultravioleta que a gente viu hoje. Tá? Beleza. Então, tranquilo. Vou passar aqui para frente, vamos entrar nas questões, senão a gente vai ficar sem tempo. Massa. Alguém fez uma pergunta aqui, professor, ainda não recebi o acesso para a plataforma, não recebi o e-mail ainda, tem previsão? E aí eu vou dizer que eu tô olhando aqui para o pessoal que está ao meu redor, e a gente ainda não tem, quem está aqui comigo no estúdio não tem essa previsão, mas procura, se alguém do estúdio tiver algum e-mail para eles entrarem em contato depois aqui até o final da aula, e a gente puder publicar, seria importante divulgar, tá certo? Para poder ver qual é o processo. Ou então, se puderem botar no chat aí, a gente já agradece. Vamos lá, questão de número 1. Qual é o nome do fenômeno que consiste na mudança de direção de um raio luminoso quando a luz incide sobre uma superfície e retorna para o meio em que ele estava se propagando? Pessoal, interpretação é tudo para o Enem. Então, o raio de luz estava vindo, está vindo de um determinado meio, que pode ser o ar, entra em colisão aqui com o espelho, e esse espelho vai lá e faz o que, galera? Reflete. Tá? Vai lá e reflete, porque assim faz com que o cara volte para o mesmo meio. Se o raio de luz atravessasse, seria o quê? Seria uma refração, porque ele mudaria de meio. Mas bateu e voltou para o mesmo meio, galera, não tem nem o que pensar. Resposta, reflexão. Tá? Show de bola. Bem simples. Deixa eu pegar aqui um questão que seja interessante. Eu tenho acho que 5 minutos. Acho que dá tempo de fazer essa. Show de bola. Vamos aqui a questão 4. Uma pessoa de altura H coloca-se diante de uma câmara escura de orifício com o intuito de produzir na face oposta ao orifício uma câmara
uma imagem que corresponde a 3/4 de sua altura. Então, a gente está vendo aqui que se a altura dele é H, a câmera aqui, pessoal, está produzindo uma imagem que tem uma altura de quanto? Ó, 3H/4. 3H/4, ou seja, 3/4 de H. Sabendo que a câmera escura tem profundidade D, qual será a distância entre a pessoa e a sua imagem? Pessoal, cuidado, tá? Eu posso encontrar essa distância daqui para cá, ó. Eu posso chamar de Dzão. Mas a pergunta que ele está fazendo é a distância entre a pessoa e a imagem dela. Tá certo? Essa distância aqui todinha, que eu vou chamar aqui de X. Ele está querendo saber esse X aqui todinho. E ele fala o seguinte: se a rua em questão possui 10 metros, com base nos dados e na imagem ilustrativa, determine o comprimento do... Agora eu me perdi. Eu acho que deu um bug aqui na montagem da questão. Eu acho que essa segunda parte aí não tem. Deixa eu ver, acho que tem uma questão de helicóptero aqui. Questão de helicóptero tá aqui. Talvez tenha tido um probleminha. Eu vou considerar que a pergunta, galera, vai ser até aqui, ó. Beleza. Então, eu preciso encontrar o X, tá? Só que antes de encontrar o X, eu preciso encontrar esse D aqui, pessoal, que tá me faltando. E eu tenho que fazer uma semelhança de triângulos aqui. E como é que eu faço a semelhança de triângulos? Aqui é o triângulo grande e aqui é o triângulo o quê? Pequeno. A altura do triângulo grande é o quê? Hzinho. A base do triângulo grande é Hzinho. A base do triângulo pequeno vai ser o quê? 3/4 de Hzinho. É o cara que está aqui do outro lado, desse lado aqui. A altura do triângulo grande é o que eu chamei de D. É o que eu chamei de D. A altura do triângulo pequeno, essa altura daqui para cá, ó, é o Dzinho. Bota Dzinho bem aqui. De cara, pessoal, eu posso cortar esse H de cima com esse H de baixo. Aí o que é que eu vou ter? Esse aqui é uma divisão de fração. Esse 4 que está lá embaixo, ele vai lá para cima. E ele vai ficar lá em cima. Vai ficar o quê? 4/3 igual a D sobre Dzinho. Esse Dzinho que está dividindo passa para lá o quê? Multiplicando. Então, ele está dividindo aqui o Dzão. Vai passar para lá multiplicando. Vai ficar 4Dzinho sobre 3 igual a Dzão. Porque nós temos aqui o valor de Dzão, mas ele não quer Dzão. Ele quer o X. E quem é esse X aqui? É a soma de Dzão com Dzinho. Então, onde é que eu vou fazer aqui? Fazer bem aqui. O X é igual ao Dzão mais o Dzinho. Certo? Então, o que é que eu tenho? Quem é o Dzão? Acabei de achar o Dzão, tá ali, ó. 4Dzinho sobre 3. E quem é o Dzinho? D. Então, isso aqui vai dar o quê? Vai dar, eu tenho que tirar a MMC, né? Tirando a MMC aqui, o MMC de 3 e 1 é 3. Aqui vai ficar 4Dzinho. E aqui vai ficar mais 3Dzinho. E aqui vai dar um total de quanto, galera? 7Dzinho sobre 3. Tá? Foi de 0 a 100 no instante, é isso mesmo. Tem que correr, porque senão vocês perdem informação. Tudo certo? Tudo beleza? Então, ele queria saber o X, né? Mas parece que eu tive que encontrar o Dzão. Eu sei que foi rápido aí o final, mas é porque eu queria chegar nessa meta aqui. Certo? A aula foi tão boa que não viu o tempo passar. Que massa, Lucas. Show de bola. Que massa, cara. Obrigado pelo feedback. Tá? Ainda tem um minuto aqui que acho que dá para fazer essa. É de boa? Responda aí. Interaja no chat. Um objeto amarelo, quando observado em uma sala iluminada com luz monocromática azul, será visto de que jeito? Show de bola, vocês são sensacionais, moçada. Vocês são sensacionais. Esperando a resposta de vocês. Massa! Quem responde? Aí, show de bola. Que massa. Resposta tem C de casa, fica preto. Galera que tá aqui, meu irmão, ninguém erra aí, é tudo C, show de bola. Pessoal, quero agradecer, tá? Não deu tempo de fazer tudo, não sei se vocês vão ter acesso a essas questões aqui que a gente separou, acredito que sim. Se não tiver, vai ter outra série de questões que vocês vão ter acesso, tá?
Quero agradecer a atenção de vocês, a paciência, tá? Desejar a vocês sucesso na caminhada. Só que deixa eu dizer aqui uma frasezinha, tá? A gente poder encerrar. É o seguinte: nem tudo na vida, às vezes, acontece do jeito que a gente quer. Seria muito bom se a gente pudesse dar um estralo de dedos e as coisas saírem do nosso jeito. Às vezes, o correr atrás, a busca, a procura, o processo, ele é mais importante do que o resultado final. Então, entenda uma coisa básica e fundamental. É a forma como você luta pelos seus objetivos que vai determinar quem você é de verdade. O resultado você pode até atingir, mas o que você passou, o que você viveu, o que você cresceu, o que você abdicou, o que você investiu para poder crescer, vai tornar você com certeza uma pessoa mais forte. Isso vai lhe capacitar para algo com certeza bem maior e vai lhe dar dignidade de receber o tão sonhado sonho que pode ser, por exemplo, uma aprovação do vestibular. Tem uma frase que eu criei num período que eu estava complicado na vida, e para encerrar, que ela diz mais ou menos assim: por mais adversa que seja a situação, momentânea será a sua tristeza, mais certo será a sua felicidade no momento que perceberes que mais um obstáculo foi contornado. Porque grande não são as pessoas que vencem sempre, mas sim aquelas que contornam de forma correta o momento adverso. Tá bom? Quero agradecer a vocês, desejar a vocês muita paz, saúde e sucesso. Estou à disposição, a gente se encontra daqui a 15 dias. Um forte abraço para você, a gente se encontra, beijo no coração e até a próxima.